Pessoal, olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Sejamos aí bem-vindos, sejamos aí bem-vindas, para que a gente possa dar continuidade aos nossos estudos, aos nossos comentários, às nossas conversas a respeito dessa temática tão importante quanto é a temática relacionada à mediunidade. Estamos aí falando acerca do livro dos médiuns, estamos na segunda parte desse livro, e semana passada abordamos a questão da mediunidade entre os animais. É um capítulo apaixonante, porém já ficou para a semana passada, já acabou, começamos e terminamos. E hoje, ainda dentro daquele bloco que fala a respeito do médium, nós vamos relacionar alguns comentários, alguns breves apontamentos a respeito do famoso desenvolvimento mediúnico. Isso está no capítulo de número 17 do livro dos médiuns, Formação dos Médiuns. Dentro desse capítulo, Formação dos Médiuns, existem 3 subitens aqui. Desenvolvimento da mediunidade, que é o que a gente vai falar hoje. Mudança da caligrafia, que nós não vamos abordar agora. Quando estivermos falando acerca da psicografia, aí nós vamos ver bem a questão da mudança da caligrafia quando o indivíduo psicografa. E o terceiro subitem aqui seria perda e suspensão da mediunidade, que é um capítulo, quase um capítulo à parte, que nós iremos abordar na semana que vem. Então, semana que vem ainda permaneceremos nesse capítulo 17 e que falaremos a respeito de perda e suspensão da mediunidade, já que é algo realmente que importa muito aqueles que são médiuns já formados ou aqueles que estão em vias de se formarem como médiuns, saber quais são as condições inadequadas que o levam a ter a sua mediunidade perdida ou suspensa. Mas hoje falaremos acerca de desenvolvimento mediúnico. Como que o indivíduo se desenvolve como médium? Será que existe um roteiro para isso acontecer? Será que existem normas, orientações, como se fossem apontamentos dentro de um livro, dentro de uma apostila, sobre como o indivíduo deve fazer a fim de se desenvolver como médium? Nesse capítulo 17 aqui, nós vamos abordar bem essa questão, principalmente, óbvio, aquele assunto mais geral, que fala da mediunidade como um todo. Nós não vamos aqui falar muito acerca de psicografia. E por que eu estou falando isso? Porque no início, aqui lá no item 200, Kardec já fala logo de cara que nesse item desenvolvimento da mediunidade, ele vai se ocupar mais especificamente a falar acerca do desenvolvimento da mediunidade no âmbito da psicografia. Por que da psicografia? Porque segundo aquilo que Kardec fala aqui, é o gênero de mediunidade mais simples, mais cômodo e que se presta a relações mais facilitadas com o plano espiritual. Então, muita coisa que se encontra aqui nesse subitem desenvolvimento da mediunidade, Kardec fala especificamente da psicografia. Mas existem também muitas orientações que são orientações de ordem mais geral, que falam acerca do desenvolvimento da mediunidade para aqueles que apresentam outros gêneros, outras aptidões, como, por exemplo, psicofonia, vidência, audiência, mediunidade de efeitos físicos, enfim. Então, nós vamos nos ater, basicamente, a isso. Todos aqueles trechos específicos da psicografia, eu retirei, daquilo que eu planejei para falar hoje, e vou falar no capítulo próprio de psicografia. Vamos ficar aqui com aquilo relacionado às orientações de ordem mais geral, que fala do desenvolvimento da mediunidade. Kardec já começa falando, então, que ele vai abordar mais a questão da psicografia, etc. e tal, mas que não existem quaisquer tipos de sinais físicos exatos que indicam que o indivíduo tem essa ou aquela mediunidade. Ele fala isso, inclusive, aqui. Infelizmente, não há, até o presente, nenhum diagnóstico que possa indicar, mesmo aproximadamente, que se possui essa faculdade. Os sinais físicos pelos quais certas pessoas acreditaram ver indícios
nada tem de certos. Então, o único meio seria o de experimentar, para ver se realmente o indivíduo apresenta esse tipo de faculdade mediúnica. Aqui ele está falando, como eu disse, especificamente aqui da psicografia. Mas de ordem mais geral, a faculdade mediúnica se manifesta em qualquer idade, para qualquer pessoa, independente do nível evolutivo, independente se a pessoa crê ou não crê, independente se a pessoa tem uma cultura muito grande ou tem uma cultura muito pequena, enfim, a faculdade mediúnica, conforme a gente sabe, conforme a gente já comentou, ela está presente e espalhada aí para todas as pessoas. Todos nós, aliás, somos médiuns. Se bem que a gente usa a palavra médium para falar especificamente acerca daquele indivíduo que apresenta a faculdade mediúnica muito a olhos vistos, né? Aquele negócio muito ostensivo. Mas basta você agasalhar aí o pensamento de um desencarnado que você ali naquele exato momento já está atuando como médium. Basta você desenvolver aí sinais e sintomas de obsessão que você ali está atuando, embora de modo doentio, como médium também. É uma faculdade, conforme a gente viu aqui, né, extremamente disseminada para todas as pessoas. Bom, aí o indivíduo está no início da sua carreira mediúnica. De repente, começam a surgir nele alguns sinais e alguns sintomas, né? Começa a enxergar vultos, começa a ouvir vozes, de repente parece que a sua mão adquire um certo tremor, uma certa vontade própria, e ele tem uma vontade irresistível de escrever. Existem vários sinais e sintomas que podem indicar que o indivíduo aí pode apresentar algum gênero de mediunidade. O que essa pessoa tem que fazer? De início, é sempre importante nós ressaltarmos que muitas pessoas chegam até o centro espírita com indícios de mediunidade, com esses sintomas, vamos dizer assim, que a gente acabou de apresentar. E podemos ter a certeza das pessoas que chegam e quando elas começam a frequentar o centro, quando elas começam a se inteirar do conteúdo da doutrina, a tomar os passes, né, a ouvir as palestras, a ler os livros, a mudar um pouquinho a sua visão da vida e a sua maneira de agir na sociedade, aqueles sinais e sintomas, aqueles indícios de mediunidade somem, desaparecem. É comum o indivíduo vir aqui até mesmo com quadros de obsessão, que com a frequência que, obviamente, né, em muitos casos, some até com uma certa celeridade. Por que eu estou falando isso? Porque nem sempre, quando o indivíduo chega até aqui ao centro espírita, vendo vultos, ouvindo vozes, ou tendo vontades de escrever, que necessariamente ele vai desenvolver a mediunidade. Talvez aquele incômodo, talvez aquela pressão, talvez aquela angústia que ele não sabe definir, seja simplesmente um chamamento para ele entrar em contato com a doutrina, entrar em contato com a moral evangélica que a doutrina nos passa de uma maneira muito científica, muito lógica, muito sensata, a fim de que aquilo que o estava incomodando seja suspenso, seja retirado. É muito comum isso, pessoal. Mas, mesmo assim, há casos de indivíduos que chegam com essa sintomatologia mediúnica e mesmo comparecendo aos estudos, participando das palestras, né, se integrando nos trabalhos da casa, tomando os passes, o negócio permanece. Aí a importância desse indivíduo que já está mais ou menos integrado nos aspectos básicos da doutrina espírita, frequentar um grupo de desenvolvimento mediúnico. E esse indivíduo que está no início da sua carreira mediúnica, vamos dizer assim, que está ali para aprender a como ser médium, Kardec já coloca aqui no item 203, que é muito comum e muito frequente esse indivíduo que começa a abordar a realidade espiritual, esse indivíduo desejar se comunicar com espíritos que lhe são caros, com o pai que morreu, com a mãe que desencarnou, né, com o marido ou a esposa que já morreram. E é verdade, um desejo muito humano, né? Já pensaram? De repente você tem ali em mãos talvez uma ferramenta para abordar o aspecto invisível da vida. E é muito lógico você talvez até pensar assim, poxa, hein, olha só, desenvolver psicografia. Quem sabe meu avô não manda uma mensagem através da minha mediunidade psicográfica? Olha só, estou desenvolvendo a minha vidência.
Quem sabe, né, eu não enxergue algum ente querido ou aquele amigo que já se foi já há algum certo tempo. Ideia até muito nobre, mas existem dificuldades técnicas para isso. E Kardec já coloca isso daqui logo no começo. Para o médium que é iniciante, nem sempre é fácil ele estabelecer de pronto relações fluídicas com determinado tipo de espírito. É algo técnico mesmo, não é algo que depende do desejo. Estou desenvolvendo a mediunidade, eu quero me comunicar com a minha avó que desencarnou. Não é assim. Existe um problema técnico nisso. Como você está desenvolvendo a mediunidade, de início nem sempre é fácil haver a tal relação fluídica, que é aquela troca energética entre o desencarnado e o encarnado. O indivíduo está começando a sua carreira mediúnica agora. Ele não sabe ao certo como agir como médium. Então é interessante que esse indivíduo, para não se decepcionar logo de cara, seja alertado disso. Também seja alertado a ele que às vezes o próprio desencarnado pode se encontrar ali no ambiente do lado dele. Mas o desencarnado pode não se encontrar em condições adequadas para passar aquela mensagem. Talvez seja um recém-desencarnado. Nossa, meu tio morreu há um mês. Né? Bem que ele poderia estar aqui para passar uma mensagem para mim. Pode ser que ele esteja do seu lado, ali. Mas um mês de desencarnado, nossa, um indivíduo em muitas situações, para muitas pessoas, ainda está na fase da perturbação. Ele não tem condições mesmo de passar aquela mensagem. Até mesmo através de um médium formado. E há situações em que o médium está bem formado, o espírito está em condições de passar a mensagem, mas não há permissão para que isso aconteça, por parte dos supervisores ali do trabalho. Então, olha só que coisa interessante. Quando a gente começa a estudar a mediunidade a fundo, nós começamos a perceber que existe toda uma técnica e que existe todo um processo que passa necessariamente pela parte espiritual. Pelo mentor do médium, por aqueles que gerenciam a faculdade mediúnica do médium, pelas condições dele médium, pelas condições do desencarnado que vai se comunicar. Não é assim, estalou o dedo e a coisa realmente vai acontecer. Não é fácil, realmente não é fácil desse jeito. Então Kardec até conclui esse item 203 aqui, que antes de você desejar se comunicar com esse ou com aquele espírito, o mais interessante seria logo no início, quando você está no início do seu desenvolvimento mediúnico, apelar pela influência dos bons espíritos. Porque aí sim, os bons espíritos já sabem direitinho quem você é como médium, que grau que você se encontra e até que ponto eles podem agir em você. Mas existe um indivíduo aí que é meu amigo, que desencarnou, que eu gosto muito dele, poderia me ajudar? Não sei. Ele é um bom indivíduo? Foi uma boa pessoa? É um indivíduo de um bom nível espiritual? Não sabemos. Então é sempre muito interessante e sempre muito prudente. Caso você queira, né, desenvolver-se como médium, se colocar sob a proteção de espíritos reconhecidamente melhores do que você, superiores, né? O seu mentor espiritual. Nós vimos, quando nós estudamos aqui o livro Missionários da Luz, quando abordamos a questão do passe, em que o Espírito Alexandre, ele fala para André Luiz que quando o indivíduo se dispõe com força de vontade, com desejo sincero, a começar a ser passista, logo é deslocado um espírito de boa condição a fim de ficar junto dele e auxiliá-lo nessa tarefa do passe. Então, tudo que acontece no âmbito mediúnico deve ser feito com bastante prudência, bastante cautela e, obviamente, sabendo muito bem o terreno que você está pisando. Até aqui, alguma observação, pergunta, comentários a respeito de desenvolvimento da mediunidade? Pelo menos até aqui, nada. Vamos lá, então. Tocando o nosso barco. Os próximos itens aqui. Bom, pessoal, e aí? O indivíduo, então, começará a desenvolver-se como médium.
Quais seriam as condições gerais para que isso aconteça? As condições ambientes mesmo, as condições da própria pessoa. Kardec aqui nos coloca, primeiro, calma, recolhimento, um desejo ardente de se desenvolver como médium e uma firme vontade. Mas uma vontade séria, perseverante, contínua e principalmente sem impaciência. O recolhimento, aqui, Kardec nesse capítulo fala muito nessa palavrinha, recolhimento. O que seria um recolhimento? Seria quando a pessoa meio que se desliga do ambiente que está ao redor dela e volta o seu olhar para si, para os seus pensamentos, para os seus sentimentos. É meio que o momento em que ele se desconecta do mundo material e, voltando para si mesmo, ele abre condições para que o plano espiritual haja sobre ele. Então, olha só as condições, hein? Vontade séria, perseverante, contínua e sem impaciência. O que seria uma vontade contínua? É aquela vontade que você, mesmo frequentando talvez o grupo de desenvolvimento mediúnico, há algum tempo, e nada a acontecer, ele permanece. Até um certo tempo, que daqui a pouco nós vamos comentar qual tempo será esse. A calma. Nada se faz de maneira apressada. Ainda mais quando estamos lidando com o aspecto espiritual da vida. Aqui ele fala que o tempo de experimentação pode variar de 10 ou 15 minutos todos os dias. Então vamos supor que um indivíduo queira desenvolver a mediunidade da psicografia. Aqui ele aborda o indivíduo que está desenvolvendo isso daí sozinho. Isso porque é importante nós ressaltarmos que na época dele, os centros espíritas, na época de Kardec, eram poucos, em termos de números. E era muito comum o indivíduo se desenvolver como médium sozinho. Né? Sozinho eu falo assim, claro que ele tem um amparo dos desencarnados, mas de encarnado só ele mesmo. Então, quando Kardec coloca aqui, 10 ou 15 minutos de experimentação todos os dias por 2 meses ou mais, são orientações dele aqui. Ele está abordando o indivíduo que está se desenvolvendo ali sozinho, no recolhimento do seu lar. Isso pode acontecer? Pode. Existem impedimentos para isso? A rigor, não. Tanto que o próprio Allan Kardec coloca isso daqui no Livro dos Médiuns. Agora, no contexto atual, em que os centros espíritas estão tão disseminados por aí, é sempre muito importante esse desenvolvimento mediúnico ser efetuado dentro de um grupo. E já nós vamos ver qual o porquê dessa importância, né, de se efetuar esse desenvolvimento dentro de um grupo de desenvolvimento mediúnico, o que facilita. E ele fala o seguinte, olha, com relação à psicografia, o indivíduo que faz essas experimentações de 10 ou 15 minutos durante 2 meses ou mais, alguns já começam a escrever desde logo. Outros, só ao cabo de 4, 5, 6 meses ou mais. Por quê? Cada caso é um caso. Ele chega até nos alertar aqui, para que nós evitemos as tentativas inúteis. Porque vai que você não apresenta ali, né, nenhuma condição de se desenvolver muito como médium. Há casos de indivíduos que começam, por exemplo, a psicografia, e ficam meses a fio só traçando algumas letrinhas, algumas palavras ali meio sem sentido. São chamados médiuns improdutivos, são aqueles médios que não vão para frente. Então, para que perder tempo? Qual que seria a orientação? A orientação dele é até interessante, né? Questionar através de um médium formado, que você confie, questionar através desse médium algum espírito de bom nível se realmente o fulano tem condições de ser médium ou não. E às vezes a resposta vem taxativa. Não, o indivíduo não tem condições ou não vai desenvolver a mediunidade nessa existência. A função dele no centro espírita vai ser outra, dentro do espiritismo vai ser outra. Em alguns casos a resposta é positiva,
para essa ou para aquela aptidão. Agora, muito cuidado com isso. Quais são as condições aqui? Um médium reconhecidamente experiente, de bom nível, e que através dele se comunique realmente um espírito de envergadura espiritual. É fácil encontrar uma condição como essa? Difícil. Não é das mais fáceis. Porque pode ser que você aborde qualquer médium aí e você obtenha qualquer tipo de resposta. Isso pode acontecer? Realmente, isso pode acontecer. Então talvez a prudência mande o quê? O indivíduo fazer experimentações, testes, num grupo de desenvolvimento mediúnico, ao cabo de alguns meses. Vamos estabelecer, por exemplo, 6 meses. Tu está 6 meses frequentando um grupo de desenvolvimento mediúnico. Está lá, tentando enxergar um espírito. Nada. Está lá, tentando receber algum espírito. Escrever alguma coisa. Nada. Para que prosseguir? Ao cabo de 6, 7 meses. O próprio Kardec aqui, pura perda de tempo, ele fala. Que o indivíduo se dedique a outras funções. Tem tantas outras funções dentro da casa espírita. Não é mesmo? A pessoa pode dar passes, a pessoa pode participar do atendimento fraterno, a pessoa pode dar palestras, a pessoa pode dirigir grupos de estudo, a pessoa pode participar da questão da limpeza da casa, arrecadar alimentos para as pessoas carentes. Tantas funções importantes dentro de um centro espírita. Não é mesmo? Por que a gente fala isso? Porque, infelizmente, ainda tem na mente de alguns que o indivíduo que se desenvolve como médium é como se ele tivesse atingido o auge, o topo, o suprassumo. E todas as outras funções são funções secundárias. E não é assim. A mediunidade é uma oportunidade que o indivíduo está tendo ali de, primeiramente, crescer como pessoa. Primeira coisa, se tu é médium e está pensando que você é um missionário da vida maior, já está no caminho errado. Me desculpe. Pense que você está como médium porque você pediu para reencarnar como médium, porque você estava lá no plano espiritual em situação de penúria íntima. E você pleiteia com os missionários da vida maior vir como médium, a fim de que você possa, através do exercício mediúnico, através da ação caridosa ao próximo, crescer como pessoa. É o primeiro objetivo. O segundo objetivo é esse aí. Você ser um bom instrumento, você ajudar o próximo, seja o próximo encarnado, seja o próximo desencarnado. Mas não é o auge. Mediunidade não é título de nobreza. Não é. Infelizmente, observamos em um ou outro médium esse tipo de pensamento. Como se ele fosse uma pessoa diferente dos demais. Como se ele fosse de uma nobreza, de um sangue azul, enquanto os outros têm um sangue vermelhinho, ele como médium tem um sangue azul. Errado. A pessoa que se envereda por esse caminho aí está a um passo, se é que já não está, de uma obsessão. Daí a grande importância do bom senso e do estudo, a fim de que o indivíduo não se deixe perder. Fala. Exatamente, os médiuns mais endividados do que as próprias pessoas que não são médiuns. Exato. Tem até um caso interessante que eu li a respeito da historinha de um indivíduo que era dirigente de um centro espírita numa cidade muito pequenininha. E ele era médium, já formado, E de repente naquela cidade ali começaram a surgir diversos casos de obsessão. Diversos casos de obsessão. Começaram a chegar no centro espírita. Casos difíceis, casos complicados. E aí ele pensando, nossa, por que do nada isso está acontecendo? Tantos casos assim de indivíduos passando por processos obsessivos sérios. E aí veio na cabeça dele o seguinte: aqui nessa cidade, há muitas décadas atrás, morou um sujeito, que era um sujeito assim, carne de pescoço, pessoa ruim mesmo, pessoa má, que gostava de fazer atrocidades para com o próximo. O que esse médium pensou? Poxa, tenho certeza que é esse espírito aí, que está comandando uma legião de obsessores, que está fazendo essa epidemia de obsessão aqui na cidade. Tenho certeza que é ele.
Nas minhas reuniões mediúnicas, vou evocá-lo e vou doutriná-lo. Ele ia nas reuniões mediúnicas, evocava, nada desse espírito aparecer. Né? Semana após semana, nada. Até que um belo dia, manifestou-se ali na reunião mediúnica o mentor dele, o mentor espiritual desse médium. E ele aproveita a oportunidade e fala, fulano, mas estou tentando evocar o espírito tal, que está provocando tanta balbúrdia, tanto problema aqui nessa cidade, tenho certeza que ele é a causa. Por que ele não se comunica? O mentor falou assim, olha, muito simples, porque ele já está reencarnado e é você. Aí o cara levou aquele choque, né? Então é aquilo que você falou. Muito frequentemente o médium é um indivíduo que em situação de penúria espiritual. Ele vem com a mediunidade para se equilibrar como pessoa. Não é à toa que para grande número de indivíduos a mediunidade no início é muito tormentosa. É muito complicado, é muito difícil. Por quê? Falei até uma coisa errada. Não existe mediunidade difícil. Existe médium difícil. É a pessoa ali que é complicada. Na sua essência. No seu nível espiritual. Por isso que ela se sintoniza tão facilmente, primeiro, com os espíritos desajustados, infelizes, atormentados, obsessores, porque a vibe dele está aí, né? E é por isso que a pessoa sofre. E com o tempo, à medida que a pessoa vai se educando, se auto-evangelizando, a sintonia da pessoa melhora e ela começa a se acertar. E aí se equilibrar como médium. Então essa história de que, nossa, minha mediunidade é difícil. Você sabe tanto que a minha mediunidade é difícil. A mediunidade tua não é difícil. Você que é uma pessoa difícil de lidar. Não é? Aliás, na essência do desenvolvimento mediúnico é isso daí. O cerne do desenvolvimento mediúnico é a pessoa melhorar-se como pessoa. Daí a imensa importância do indivíduo, que é médium, policiar seus pensamentos, seus sentimentos e buscar direcioná-los para as coisas nobres da vida. Porque, caso contrário, a sintonia vai ser sempre baixa. É a lei. Como a gente acabou de falar, mediunidade não é título de nobreza, mas sim oportunidade de trabalho, de ressarcimento do passado. A pessoa que busca crescer, melhorar espiritualmente, vai ser um bom médium. Agora, a pessoa que não busca melhorar espiritualmente, pode continuar como médium? Pode, mas será médium das forças baixas da vida. É algo que nós nunca devemos deixar de ter na cabeça. Olha só uma coisa interessante sobre psicografia aqui. Quando a gente lê com mais detalhe o livro dos médiuns, a gente encontra situações interessantes, né? Kardec comenta aqui, só um detalhezinho sobre a psicografia. O indivíduo que está tentando ser um médium de psicografia, para poder acelerar o processo, sabe o que ele pode fazer? Ele pode lançar a mão de um médium psicógrafo já formado. Sabe o que esse médium pode fazer? Colocar a mão dele sobre a mão desse que está no início. Que é muito comum, quando isso acontece, ele psicografar logo de cara. Esse outro médium já formado basta ele colocar as mãos no braço ou no ombro desse que está ainda no início, que ele já começa a psicografar. Ou simplesmente magnetizar essa pessoa, né? Sendo através de uma prece, sendo através de um passe, isso daí facilita o desenvolvimento, o vencer da resistência material. Aí é que está. É a tal da resistência material, né, que de início é mais complicado. Porque, para a pessoa ser um médium, obviamente, ela tem que travar contato com técnicas. Gente, na vida, tudo tem técnica. Na sua casa, nas suas tarefas domésticas, você usa técnicas. No seu ambiente profissional, há a maneira certa de fazer determinada coisa. São técnicas. Né? No ambiente social, idem. Você vai fazer uma comida, por exemplo, em casa. Você vai fazer um omelete, né? Pegar a frigideira, a técnica, pegar a frigideira, das poucas coisas que eu sei fazer. Pega a frigideira, coloca o óleo,
espera o óleo esquentar, depois lá você bate o ovo, né? Aí você coloca o ovo, espera algum tempo, aí depois você vira o omelete. É uma técnica. Né? Se você inverter a ordem disso daí, obviamente o omelete vai sair uma porcaria. Ou não vai sair. Né? Com relação à tarefa mediúnica, a mesma coisa. O indivíduo que se vê com uma vidência, com uma audiência, com uma psicofonia, com uma psicografia, ele tem que ser acompanhado a fim de que ele saiba como bem exercer essas atividades. Acompanhado e não podado. Isso é importante. Por exemplo, há normas que são sem sentido. Por exemplo, para que o médium trabalhe aqui nesse centro, ele tem que sentar bonitinho, a toalha da mesa tem que ser branca, não pode ser de outra cor, não pode ser amarelo, não pode ser vermelho, não pode ser roxo, não, tem que ser branca. Aí ele senta ali, ele tem que colocar as mãos juntinhas assim em cima da mesa, né? Fechar os seus olhos para dar passividade. São orientações meio sem sentido. Porque cada mediunidade tem a sua maneira própria de se expressar. Daí a importância de um grupo mediúnico, que para o médium novato, ele vai sendo orientado em como ele deve agir, o que ele deve fazer para ser um médium que passe bem a mensagem, um médium experiente. Há mediunidades, por exemplo, em que o médium fica com os olhos abertos. Ele dá a comunicação e ele, médium, está com os olhos abertos. Em outros médiuns, ele fica com os olhos fechados. Há espíritos que vêm dar a comunicação e que são revoltados. E quando tu está revoltado, como é que você fala com os outros? Você fala calmamente, né, polidamente, né, de modo europeu. Não. Quando você está irritado, revoltado com alguma coisa, você transmite isso nas suas palavras. E um bom médium tem que repassar esses sentimentos também. Por que eu estou falando isso? Porque há grupos, né, há centros espíritas que podam isso no médium. Médium não pode gesticular. O médium não pode mudar o seu tom de voz. O médium tem que falar, independente do espírito, do mesmo jeito. Ué, gente, então não é médium. É uma comunicação ali pasteurizada. Comunicação pasteurizada. Quer dizer, o espírito está, né, se roendo ali de raiva, de medo, de ódio. Aí você transmite aquela comunicação ali como se um santo estivesse falando por você. Esse é um tipo de orientação que poda o livre exercício da mediunidade. E é claro, há parâmetros ali, há balizas. O médium, por exemplo, mesmo que esteja recebendo um espírito revoltado, ele não vai poder dar socos. São coisas que têm bom senso, gente. Levantar e jogar a mesa para o alto, né? Bater em quem está do lado, falar um monte de palavrão. Quer dizer, o indivíduo que está no início da sua carreira mediúnica, ele é orientado nisso daí. Que existem certas ações que são ações desejáveis, né? Que o ambiente exige. Agora, que ele tenha liberdade de agir como médium, porque cada um é cada um. Alguma pergunta, observação, comentário? Vocês estão muito comportados hoje, nem ninguém perguntando nada, ninguém conversando. Fala, dona Izete. Não, obrigado, foi o doutor João que disse, quer ser médium, conhece o Varreiro Centro Espírita. O Varreiro Centro Espírita seria a mediunidade da limpeza, né? O médium que pega ali a vassoura e varre o Centro Espírita é o médium da limpeza. Mas é verdade, é bem por aí. Quer dizer, o indivíduo ele começa a se anular, nesse caso, em prol do semelhante, a fim de que ele possa depois anular os impulsos da sua personalidade, a fim de que ele passe aquela comunicação com a maior limpidez possível. Há orientações muito interessantes. Um exemplo, você está desenvolvendo a mediunidade da psicofonia. Como é que você pode treinar isso daí? Para de falar mal dos outros. Para de falar palavrão. Evite praguejar. Para de fofocar.
Chega de caluniar. Isso no seu dia a dia. Você está fazendo um desenvolvimento mediúnico à plena luz do dia. Sem aquela ideia de você ser um lá fora e chegar aqui e vestir a túnica da santidade. Não é assim que a coisa funciona. Dentro do Espiritismo não é assim que funciona, não. Né? Quer dizer, se eu estou desenvolvendo uma mediunidade, eu tenho que levar esse meu desenvolvimento para fora, para as pessoas lá fora. Eu quero e estou desenvolvendo a psicografia. Estou na fase ainda das letrinhas de garrancho, né? Como é que eu posso ajudar o meu desenvolvimento de psicografia? Escreva coisas boas. Nos dias de hoje, né? Digite coisas boas. Mande mensagens bonitas pelo WhatsApp, né? Escreva coisas boas, né, para os indivíduos que estão à distância, mensagens positivas, elevadas, enfim. Aí o indivíduo está se educando e está possibilitando uma melhoria do seu nível espiritual. Estou desenvolvendo vidência. Poxa, vamos enxergar a vida e as pessoas com bons olhos, né? Chega de ficar olhando com cobiça, com inveja, com despeito, né? Ou buscando enxergar situações onde essas situações não existem. Enxergar tudo e a todo com os olhos do Espírito. Está vendo? É uma verdadeira revolução íntima. É um verdadeiro desenvolvimento da pessoa, que é o cerne do desenvolvimento mediúnico. Sabe por quê, pessoal? Quando você vem programado para ser médium, e aparecem os sinais que são inequívocos, segundo o que Kardec fala aqui, essa mediunidade, ela vai encontrar um caminho de aparecer. Vai encontrar. Né? De uma certa forma vai. É igual o rio. O rio, que tem a sua nascente, por exemplo, lá no alto da montanha, ele encontra o caminho para onde a lei da gravidade favorece, até ele encontrar o mar. Então, o indivíduo que vem com a mediunidade, aquela mediunidade, ela vai se manifestar. O importante é que a pessoa se molde como indivíduo, a fim de que ela possa ser um bom médium, um médium seguro. Não, mas deixa eu entender. O médium está sentado. Aí o espírito ele vai comandar o médium. O médium tem o espírito passa a mensagem, aí o médium filtra essa mensagem. O filtro da mensagem. Ele passa essa mensagem. O espírito, ele não... Vamos dizer o seguinte, o desencarnado, ele fica com uma liberdade de ação provisória no corpo do médium. Provisória. Porque mesmo que o médium seja aquele médium sonambúlico, em que ele sai do corpo, o corpo cai naquele transe profundo, vem um desencarnado e entra em contato ali, mesmo numa situação como essa, o médium desdobrado está ali pertinho do seu corpo e está ali fiscalizando, sabendo de antemão o que o desencarnado pretende fazer. Quais são as palavras que ele prefere falar. Há casos em que o espírito fala um palavrão, o desencarnado, e o médium que não tem esse hábito, não fala esse palavrão. Pode até falar uma palavra correlata, né? Mais tranquila e adequada ao ambiente. Isso é um médium bem formado. Agora, um médium que não é bem formado, né? Ele deixa o negócio acontecer. É como se o espírito realmente tomasse conta daquele corpo e fizesse o que bem entendesse. Quase um processo obsessivo? Quase, se não for um processo obsessivo. Eu participei disso, quando comecei aqui mesmo, né, que as campanhas eram abertas, eu vi muito isso, né, batendo na mesa, violentamente e tal. Aí, nesse caso, o que acontece? O médium bate na mesa e dá socos e grita e puxa cabelo. Aí que entra a importância de um grupo de desenvolvimento mediúnico que estude a doutrina espírita. Porque há situações ali que são francamente contornáveis e que têm que ser faladas para o médium. E o médium, mas eu não sei o que eu estou fazendo porque eu estou inconsciente. Não, você pode estar inconsciente dentro, né? Não está sabendo ali dentro do corpo, mas fora do corpo você está consciente. Você pode muito bem controlar isso e deve controlar isso. É uma verdadeira educação mediúnica. Tanto que nem se fala muito em desenvolvimento, né? É mais educação mediúnica.
Boa pergunta. Então, isso daí é muito interessante da gente analisar, né? Como que a pessoa vai diferenciar se aquilo que ela está escrevendo, se aquilo que ela está falando é dela, né? Ou vem de um desencarnado. Isso daí é muito mais complicado quando a pessoa é consciente do ato mediúnico. Porque ela estando consciente do ato mediúnico, ela sabe de antemão tudo aquilo que está passando pela mente dela. E aí ela é levada naturalmente a questionar, poxa, mas será que isso é meu mesmo? Será que isso é meu? Será que isso que estou falando aqui não é coisa minha, não é criação minha? Será que isso que eu estou escrevendo aqui não é coisa da minha cabeça? O que Kardec fala exatamente nesse livro, nesse capítulo 17? Ele fala o seguinte, para deixar a comunicação fluir. Que com o tempo e com a experiência, o indivíduo ele vai diferenciar que ali naquela comunicação existem palavras, frases, conhecimentos que não estavam passando pela sua mente no momento da comunicação. E até mesmo ideias que lhe são estranhas, que ele não conhecia, e até opostas ao seu jeito de pensar. Mas isso o que é? É o tempo e a experiência. Né? A partir do momento que o indivíduo ele vai se formando como médium, vai ficando mais seguro da sua faculdade mediúnica, ele vai saber muito bem diferenciar, né, o que vem dele ou o que vem de fora. O que se fala é o seguinte, a única coisa que é criticável mesmo no exercício da mediunidade é quando o indivíduo finge que está recebendo uma comunicação. Aí ele está sendo desonesto. Eu estou fingindo aqui que eu estou recebendo um espírito, deixa eu escrever qualquer coisa aqui. Né? Eu não gosto daquele fulano, vou fingir que eu estou escrevendo uma carta aqui, né? Para dar um tapa na cara dele. Né? Quer dizer, isso daí é desonestidade. Mas a partir do momento que você sente o impulso, a vontade de falar, a vontade de escrever, flui. Deixa fluir. A análise vem depois. Quando a gente está em processo de desenvolvimento, pode aparecer assim, vários tipos de mediunidade. Você começa a enxergar, você começa a ouvir. Boa. Você vai para a psicografia, não isso mesmo no início, não é? Muito bem, Rosa. É isso aí. No início, a pessoa pode aparentar várias aptidões. E Kardec fala nesse livro mesmo, nesse capítulo 17. É até comum várias aptidões surgirem. Como? O indivíduo começa a ver, começa a sentir a presença dos espíritos, começa a ter psicografia, psicofonia, audiência. É bom cultivar todas essas faculdades mediúnicas? Não. Porque sempre vai existir uma ou duas faculdades mediúnicas que são dominantes. E são essas que são dominantes que o indivíduo deve focar e se especializar nelas. A ideia que algumas pessoas têm, que alguns indivíduos que estão em desenvolvimento mediúnico, de que ele tem que ser o médium mais versátil possível, né? Enxergar, ouvir, falar, efeitos físicos, etc. e tal, é equivocada. Quem muito abraça, pouco aperta. Né? Kardec até fala aqui que vários indivíduos se deixaram perder em faculdades mediúnicas belíssimas. Por quê? Por conta de uma conduta arrogante e orgulhosa de querer ser médium de todas as faculdades mediúnicas possíveis, para poder se mostrar ao outro. Não. Deixa o negócio fluir. Os desencarnados, os mentores ali do processo, sabem muito bem qual é a faculdade mais maleável. Eles sabem melhor do que a gente. Né? E eles vão investir naquilo que é mais maleável no médium. É um teste. Sim. Exatamente, né? Aqui no centro eu lembro de um médico que começou com a psicografia, começou psicografava até, né, várias e várias mensagens. De repente surgiu concomitantemente ali a psicofonia e parece que ele se adaptou mais à psicofonia. Né? Foi aos poucos abandonando a psicografia para voltar mais para o lado da psicofonia. Né? Talvez ali a fala seja nesse indivíduo algo mais maleável. Essas bolinhas.
Aham, eu lembro desse livro. Exato. E ele era muito forte, ela falou para ele, olha, ele é muito forte, não fique perto de mim, senão hoje ele retira. E de jeito, ela deu um pulo e acreditou ele, ou seja, deixa para cima dela. Mas vamos dizer o seguinte, né, que há casos e casos. O interessante nesse caso aí é avaliar realmente as próprias condições mediúnicas do local, da médium naquele exato momento e tudo mais. É interessante esse livro do Dr. Mágico Torquemada, depois ele reencarna, né? Ele reencarna e de bebezinho ele exalava cheiro de fumaça. Ele queimou muita gente na época da Inquisição, né? Exalava cheiro de fumaça, ele exalava, dava-se banho no nenenzinho, tudo, exalava cheiro de fumaça, né? E parece que ele desencarnou de uma maneira meio trágica, né? Era uma família da roça, né? Bem afastada. Veio uma sucuri no berço, né? Abocanhou o nenenzinho Torquemada, né? Exato, né? Tem espíritos aí que são realmente bem complicadinhos mesmo, né? Fala, Anderson. No livro Missionário da Luz, o professor Alexandre mesmo, ele faz até um comentário meio cômico, né? Estudar a consciente, né? E logo ele quer a psicofonia direta, depois quer evidência, depois ele quer a unidade pura. Exatamente, é bem por O isso. desafio do trabalho, cara, espiritual dentro, do mundo espírito, supervisor, para ajudar o médium pouco a pouco desenvolvendo essas atividades no decorrer do seu desenvolvimento moral, que seja o mais adequado. O mais adequado. Porque o mais adequado é justamente isso daí, porque aí ele vai, como a mediunidade é uma porta aberta para as percepções sutis, ele está entrando em sintonia ali. Então, se ele não se desenvolver moralmente, concomitantemente ao desenvolvimento da sua faculdade, ele vai estar em sintonia com o quê? Com aquilo que é mais baixo. Então, para ele vai ser pior. Daí a importância dessa orientação de desenvolvimento moral concomitante com o desenvolvimento da própria faculdade mediúnica em si. A caligrafia é do médium ou do espírito? Então, existem os chamados médiuns polígrafos. Os médiuns polígrafos, que são aqueles médiuns de psicografia, que conseguem passar a letra que o desencarnado tinha quando encarnado. Quer dizer, existe a mudança da letra. Se você é um médium polígrafo, eu desencarno, e eu der uma comunicação através de você, a letra que vai sair é a minha. Né? No caso do Antônio Carlos, a letra do Antônio Carlos, e por aí vai. São raríssimos. Raríssimos. Né? O Chico era assim. Né? Normalmente, um médium de psicografia, independente do espírito, a letra que está lá é a dele mesmo. E, frequentemente, o garrancho ali é por conta do médium mesmo. É mais por conta do médium do que por conta do espírito. E tem situações em que só o médium consegue ler a mensagem que ele psicografou. É como se ele tivesse intuitivamente, ele tem intuitivamente a essência da língua. Você pegar aquilo ali, né, tá horrível, parece letra de médico, né, aqueles garranchos, né, aqueles garranchos lá e tudo mais, né, complicado, difícil, né. E tem situações em que nem o médium consegue ler aquele trecho. Sabe o que ele faz? Nem ele. Sabe o que ele faz? Ele pede novamente ao desencarnado para reescrever o trecho. E o desencarnado pode realmente vir e reescrever o trecho. Chique, né? Fala. O médico que tem a questão da fala, ele também consegue, por exemplo, alterar o tom de voz, assim, eu digo, mais assim, aproximar a voz para... Pode. Há casos, é a mesma coisa da psicografia. Há casos de indivíduos que têm a mediunidade da psicofonia, por exemplo, ele é homem, mas está recebendo uma mulher desencarnada, que a voz fica suave e sutil como a voz de uma mulher. Né? E o contrário também é verdadeiro. Médiuns mulheres recebem um homem, né, e a voz fica mais grave. Mas isso daí também não é regra geral. Também não é regra geral. Independente de mulher ou homem desencarnado, às vezes o tom de voz sai do mesmo jeito. Cada médium é de um jeito. Quando o Divaldo recebe o Dr. Bezerra, ele chega até a quase transfigurar, vamos dizer assim. E ele fica a voz de um senhorzinho de bastante idade, né? Que no caso aí seria... Sim, transfigura.
né? O próprio Dr. Bezerra de Menezes, né? Quer dizer, para você receber o Bezerra de Menezes, a ponto de você passar quase que a voz dele, você imagina que nível de sintonia o indivíduo não deve ter. Até o físico ele muda. Quer dizer, para ter esse tipo de situação, é preciso que o indivíduo, como médium, seja uma pessoa de boa envergadura espiritual. Porque o Bezerra de Menezes, gente, claro que ele quer passar mensagens para a gente, né? Para todas as pessoas e tudo mais. Talvez se ele tivesse mais médiums do nível do Divaldo, ele passaria mensagens com mais amiúde, com mais frequência, né? E isso com outros bons espíritos também. Por que eles não transmitem mensagens, né, com tanta frequência, com tanta facilidade? Porque os médiuns não se preparam, como pessoas mesmo, como seres humanos mesmo. Essa é a grande verdade, né, que nós estamos em processo de amadurecimento, crescimento e evolução espiritual. Aí, algo mais? Sim. O médium, ele recebe, por exemplo, o médium recebe um motoqueiro. Na outra semana ele recebe outro motoqueiro. E vai assim. Isso. Então, o médium que recebe mais ou menos o mesmo tipo de espírito. Isso pode se prender a uma falta de flexibilidade dele. Ele só recebe determinados espíritos com determinado gênero de comunicação. Isso daí pode acontecer? Isso daí pode acontecer. Aí vem a pergunta, que é complicado. Mas como diferenciar isso do fato de ser ele mesmo que está dando aquele tipo de comunicação? Vamos supor, aquele médium que só recebe espírito doente, que está no hospital, que morreu lá, que não sabe o que aconteceu, né? Pode ser que o médium não seja flexível para outros tipos de espírito, esteja realmente recebendo espíritos desse jeito? Pode. Mas não pode ser também que o médium ele entre num estado de transe e que ele expresse a sua situação de penúria espiritual, de doença, repetidamente ele? Pode também. E aí volta aquilo que você me perguntou, que o médium estude, perceba que pode ser que exista ali frases, pensamentos, ideias que realmente não passavam pela cabeça dele naquele momento. E o doutrinador, como é que fica nisso? E se o doutrinador de repente perceber, isso daqui é um animismo puro, né? Aquilo lá vem do médium mesmo, não tem nada de desencarnado não. O que o doutrinador, o conversador faz? Conversa, doutrina, esclarece. Porque você não está deixando de atender alguém ali, você está atendendo alguém encarnado, né? Ao invés de atender um desencarnado, você está atendendo um encarnado, no caso ali o próprio médium. Aliás, é comum, em pessoas que estão em início de desenvolvimento mediúnico, muito conteúdo pessoal vira à tona. E muito conteúdo pessoal dessa vida ou de outras existências. É muito comum isso acontecer. Algumas pessoas colocando algumas mediunidades como superiores a outras. Falta de conhecimento. Todas são importantes e todas são necessárias. Imagina se todo mundo tivesse evidência. O que seria da psicografia, da psicofonia, né, da mediunidade de efeitos físicos? E por aí vai. Tem casos de médios que se veem desenvolvendo psicografia, mas ele não quer. Mas eu queria tanto ver os espíritos, eu acho tão legal, né, ver os desencarnados. O que acontece? Aí ele começa a fazer experimentações e a forçar o desenvolvimento da evidência. Vai ser um péssimo médium vidente, né? Talvez o que ele vai relatar ali são só coisas da sua cabeça, da sua imaginação, e vai deixar de se desenvolver plenamente na psicografia, que é a mediunidade para a qual ele é mais maleável. Então você pode achar a evidência a coisa mais linda, mas se desenvolver em você a psicofonia, especialize-se na psicofonia. Ali você vai se dar bem, né? Muito bem, é isso aí. Os resultados, não é questão de fé, resultados encontrados. No caso
Normal. Aham. Dos médios de grande experiência, enquanto diziam-se em transe, o cérebro tinha pouquíssimo, quase nenhuma atividade. Olha que Eles coisa. produziam informações, fatos e desenhos, etc. Quer dizer, aí você vê a questão da tecnologia e da experiência científica ali, mostrando que realmente está transitando por aquele aparelho cerebral uma comunicação que não é fruto das próprias concepções daquele indivíduo. Produziam materiais de alta complexidade, em contrapartida do cérebro, praticamente sem atividade nenhuma registrada. Olha só que coisa, né? Isso daí não é questão, como você mesmo disse, Davi, não é questão de fé, não é questão de crença. É fato, ponto. É fato, ponto, e acabou. Não tem como você questionar esse tipo de coisa, né? Ó, nós não terminamos esse capítulo de formação dos médios e desenvolvimento mediúnico, não. Semana que vem a gente dá a fechada nesse capítulo e já aborda também perda e suspensão da mediunidade. Ok?